Um, dois, três, gravando. Pois é, rapaz. Saí pra ir bem ali, sabe? Terminei não indo. Ai, ai. Saí pra fazer uma visita de dois filhos que eu tenho. Deixa eu falar uma coisa, olha, meu nome é Ernest, certo? Essas histórias que eu conto, sabe, elas são invenção, sabe? Qualquer semelhança com a realidade, sabe, é mera coincidência, tá certo? Tem nada a ver, bicho, são coisas que eu invento, tá certo? Bom dia a todos. Deixa eu aprumar aqui o celular, tá certo? São 10 horas e 45 e hoje são 6 de abril, certo? Dia 16 que vem faria aniversário de nascimento Mimami, certo? Nascida ali para as bandas ali, sabe, do Tapajós, ali nas águas, ali sob as águas do rio Tapajós, tá certo? O pai dela foi um santareno, certo? Ex-seminarista. Não sei bem como é que é essa história aí, tá certo? E isso pelo lado do pai dela, certo? O pai dela deixou a minha avó Ana viúva, certo? Mas tem um detalhe antes, a Ana, minha avó, ela nasceu ali, sabe, de um casamento de uma indígena com um lusitano, tá certo? E, e essa minha avó aí, sabe, casou com um ex-seminarista, sabe? Eu já contei aqui que ele foi querer cortar um calo no pé, certo? Acho que no dedinho, aqui o dedo mínimo, certo? O dedo mindinho. E meteu uma gilete azul, certo? Aquelas giletes assim de aço, sabe? E começou a cortar e feriu, sabe? E feriu a carne, entendeu? E terminou ganhando um tétano, certo? Evoluindo para um tétano aí, sabe? E eu não sei como é que foi aí, como é que a doença, sabe, se espalhou no corpo dele, sabe? E chegou na alma dele e levou a alma dele, rapaz, porra, bicho. Aí ela viúva, a Ana, sabe, já com duas filhas, certo? Tinha um filho aí, eu não sei como é que esse filho morreu, o nome do cara parece que era Zezinho, sabe? E chegaram as três, sabe, a viúva mais duas filhas no Xingu, sabe, trazidas por um carpinteiro naval, sabe, chamado Manuel Cícero Cordeiro, que tinha sua base. O Manuel era, acho que era um artesão, ele não era engenheiro de formação, sabe, um engenheiro naval, sabe, de carpintaria naval, ele era um artesão, sabe, mas era, não sei se tinha outro ali, ali no Xingu, com base em Altamira, sabe, eu não sei se tinha outro. E, e ele perambulou por ali, sabe? E ele terminou os dias deles aqui em Belém, os dois, a Ana e o Manel, certo? E morreram por falta de recursos, sabe? Por falta de recursos, tiveram aquelas doenças que a velhice, sabe, submete, tá certo? O corpo vai ficando fraco e as doenças vão aí, sabe, se manifestando e os dois morreram assim, sabe? E os corpos foram enterrados num cemitério, num bairro aqui em Belém chamado Marambaia, certo? E assim se findou. O que me impediu hoje, sabe, de consumar uma visita que eu ia fazer também foi uma morte, certo? A morte de uma pessoa aí, certo? Próximo dos meus filhos, sabe? E próximo assim, distante, não tem parentesco nenhum, mas era conhecido, tá certo? Era avó dos primos dele, de duas primas, né, que os dois têm, certo? E me lembro dela, sabe, dessa mulher, e não sei por que ela morreu, mas deixa pra lá. Mas deixa eu falar uma coisa, sabe? Bom dia, Guma, são 10h48, hoje são sexta, certo? E nos domingos, sabe, assim, a rotina é alterada, né? E eu tenho que me virar, é quando eu vou, assisto alguns vídeos, sabe? E alguns vídeos me chamam a atenção, uns sim, outros não, sabe? Eu fico por ali catando, sabe, vídeos, e me caiu na mão três vídeos, eu acho. Deixa eu me ver aqui. Bom dia, Guma, vou ali e volto já, tá certo? Bom dia, macacão, vou ali e volto já. Mentira, eu tô enganando os dois, certo? Que eu não vou mais voltar com eles. Mas tem aqui um cara, rapaz, um tal de Georg Lukács, tá certo? Eu conheci esse cara quando eu fiz letras e um dia indo numa feira de livro lá em Manaus,
sabe? E como eu estava ali com os livros na cabeça, tá certo? Isso aqui fazia parte, eu acho que foi a cultura, não sei onde foi que eu encontrei esse cara e quem foi que falou dele. Eu não sei que disciplina, sabe? É do curso de letras, sabe? Me chamou a atenção por Lukács, tá certo? Eu só sei que eu comprei esse livro dele, A Teoria do Romance, sabe? E o fim, rapaz, o fim desse livro foi o mesmo, sabe? Que teve um filme, um livro como é que chama aquele cara? Um alemão que escreve, sabe? Que escreve sobre teoria literária. Ah, não vou lembrar o nome do cara, mas é um cara aí, sabe? Um cara de referência básica. Outro dia o Horta, sabe, estava escroteando com o Marx, sabe? E se ele fosse da área de literatura, ele escrotearia também com esse cara aí, dizendo que as ideias desse cara aí, por ter pertencido a uma época, sabe, estariam superadas. E a época dele não é assim tão antiga, desse cara que eu tô falando, sabe? Que escreve sobre teoria literária. Como é que é o nome dele? Porra, bicho, um alemão. E eu acho que ele é do século XIX, certo? E ele teorizou sobre teoria literária, tá certo? E numa dessas feiras também eu adquiri um livro dele, uma brochura assim com aquele papel, sabe? Não sei como é que se descreve aquele tipo de papel, sabe? Eu só sei que esses dois livros estavam numa casa que eu habitei em Manaus, certo? Uma casa que eu tirei no BNH, depois que eu me meti no empreendimento de criação de frangos, sabe? De frangos de corte. E terminei adquirindo um terreno, sabe? Um terreno aí, sabe? De uns 50 por não sei, de uns 50 por 200, sabe? Não lembro bem, sabe? Mas ali ao redor de Manaus mesmo, sabe? Ali uns 3 ou 4 quilômetros, sabe? De Manaus, entrando na beira da estrada praticamente, tá certo? Eu troquei uma moto que eu tinha numa Kombi, tá certo? E essa Kombi depois eu terminei pagando o terreno que eu tirei. Eu tirei o terreno para pagar parcelado, certo? E o empreendimento de criação de frango de corte não deu certo. E eu terminei passando o terreno adiante, tá certo? E para quem me vendeu o terreno, eu entreguei uma Kombi que eu tinha, sabe? Uma Kombi fechada. E dessa forma, com o dinheiro que me sobrou, eu não sei o que foi que eu fiz com o dinheiro que me sobrou. Eu sei que eu comprei, rapaz, uma casa num conjunto habitacional lá em Manaus, certo? Nessa época eu era casado de papel passado, tá certo? E eu montei a casa, tá certo? Gradeei, sabe? Troquei. A casa tinha o piso de carpete, certo? Eu coloquei aí, sabe? Essas coisas assim, cerâmica, entendeu? Eu sei que a casa era boa, uma casa de 3 quartos, tá certo? Grande demais, eu não tinha filhos na época, tava batalhando para ter filho, tá certo? E eu só sei, rapaz, que não deu certo a empreitada de ter filho, certo? Mas eu tinha essa casa. Quer dizer, tinha, não era uma casa, eu era casado em comunhão universal de bens, certo? Então tudo que se adquiria ali era do casal, tá certo? Mas o fato foi que o casamento não deu certo, a vaca foi pro brejo, certo? E o Lukács, certo? Com aquele outro teorizador de teoria literária, sabe? Qual é o nome do cara? Eu não vou lembrar. Mas o cara é famoso aí, sabe? É um cara aí das relações, das referências biográficas. Digo melhor, bibliográficas. Eu só sei que a criatura, rapaz, morreu de ódio, sabe? Porque eu resolvi levar uma outra figura, sabe, aí que eu conheci aí, sabe, pra casa lá, sabe? E ela soube. A criatura que eu levei, rapaz, quando chegou na casa dela, sabe, ligou pra outra, sabe, pra dizer que tinha lá deitado na cama dela. Vê se pode uma porra dessa. Aí tem uma parada aí, sabe, que se perde no meio do caminho, tá certo? O casamento já tinha esfumaçado, entendeu? E não sei, não lembro bem e não entendo bem por que que foi dessa maneira. Eu só sei que a criatura, sabe, com quem eu era casado de papel passado, pegou as coisas que eu tinha, coisa de uso pessoal, tá certo? Coisa de uso pessoal. Eu lembro que na época, sabe, era o ano de 82, sabe, eu tinha comprado uma TV Philco 4. Fui na loja, tirei uma TV, era lançamento, rapaz, sabe? Produto da Zona Franca de Manaus, uma TV Philco 4. E eu tirei para assistir a Copa de 82, vê se pode, para assistir a seleção do Tele, sabe, que foi uma vaca que foi pro brejo. Ainda agora eu ia saindo aqui, sabe, de manhã e quando eu passei por um vizinho aqui, eu para puxar assunto, sabe, para querer ser simpático. Aliás, essa noite foi terrível, sabe, os caras, tinha um cara, uma família aí, sabe, botando um som alto, sabe, eles foram para lá pelas 3, 4 horas da manhã, sabe. Aí a gente é obrigado a ficar escutando aquelas músicas, sabe, aquelas músicas assim, sabe, de um estilo aí que eu não conhecia pelo menos, sabe. Aí de manhã eu saí, acordei assim meio baleado e tal, e saí para fazer uma visita a meus dois filhos, tá certo?
Aí quando eu passei ali, tinha um mestre. Porque aqui é assim, sabe? As casas são pequenas, aí eles promovem extensão da casa para a rua, tá certo? O mestre colocou lá um fogareiro, sabe? A carvão, aí ele estava sabe, com uma panela no carvão, certo? No fogo a carvão. Aí eu puxei o assunto, sabe? Ele destampou e mostrou. Ele disse que ia fazer uma vaca atolada, sabe? Tirou a tampa da panela e mostrou que ela estava cheia de macaxeira, ia começar a fervura, tá certo? Aí eu perguntei, mestre, você sabe o que é vaca atolada? Porque vaca atolada é um prato, rapaz, é um prato que tem, mas é um prato malicioso, sabe? É um prato malicioso. Esse negócio de vaca atolada, sabe? Tá em cardápios por aí, sabe? Claro que nos restaurantes assim, sabe, de grife, eles não estarão. Mas nos restaurantes populares, sabe? No cardápio está lá, sabe? Vaca atolada. Eu nem sei que porra é vaca atolada. Eu já comia essa comida, mas não lembro mais como é que é, sabe? Aí o mestre disse que ia fazer uma vaca atolada e estava cozinhando macaxeira, né? Aí eu perguntei, mestre, você sabe o que é vaca atolada? Aí ele foi querer explicar como é que é, sabe? A vaca atolada, certo? Aí o cardápio, a comida, certo? Eu digo, mestre, mas eu queria lhe falar uma coisa, sabe? A vaca atolada é assim, no original mesmo, assim, você sabe de onde vem a ideia de vaca atolada? Aí ele ficou me olhando assim, aí eu comecei a contar a história, certo? Que eu fiz um trabalho uma vez na Transamazônica, certo? E que aí, sabe? E na primeira eu expliquei, sabe, que a vaca atolada, sabe, é vaca atolada mesmo, tá certo? O cidadão aí, sabe, carrega a vaca para dentro de um atoleiro, sabe, para dentro de um brejo aí, sabe, onde ela fica imobilizada ali, e ali ele pratica ato, sabe? Como é que chama o ato sexual com os animais? Eu não lembro, sabe, porra. Aí por isso chama vaca atolada, sabe? Aí deu para assim, para voltar à carga, sabe? Eu expliquei para ele que eu peguei uma causa de direito de família na Transamazônica, certo? Uma causa que envolvia dois gaúchos, um casal gaúcho, certo? E por uns tempos aí, sabe, o casal não estava mais dando bem, isso ficava longe, rapaz, de Altamira, rapaz, lá para a banda do 90, do quilômetro 90, eu acho, sabe? Aí, rapaz, o casal se separou, tá certo? A mulher pulou fora de casa, sabe? O cara botou a mulher para correr, parece que eu não estou mais bem lembrado, tá certo? E o cara botou a mulher para correr acusando a mulher de infidelidade, tá certo? E ela disse: Não, mas primeiro ele foi infiel, mas ele foi infiel com a vaca, certo? Ele atolava a vaca, sabe? E praticava ato sexual com a vaca, vê se pode. Essa história de vaca me faz lembrar, sabe? Outro tipo de aberração, sabe? De aberração humana, sabe? Em que aí já foi no tempo que estavam construindo ali a Belém Brasília. Acho que não sei se o cara é paraense, não sei de onde é que o cara é, um tal de Bernardo Saião, sabe? Que ele morreu aqui numa cidade, rapaz, onde eu faço um trabalho, sabe? Ele estava fazendo uma estrada para ali. Isso depois que ele se meteu, sabe, a fazer a rodovia Belém Brasília. Ele foi chamado pelo Juscelino, eu acho, sabe? Ele era engenheiro, o engenheiro é Bernardo Saião. E ele, sabe, veio trazendo a estrada, sabe, lá de Brasília na direção de Belém. E daqui, sabe, de Belém saiu uma equipe também, sabe, derrubando a mata, sabe, para encontrar as duas frentes de trabalho, certo? E nessas frentes de trabalho tinha ali a logística, sabe? E a logística era feita com burros, sabe, com animais de carga, tá certo? E o pessoal lá na mata, no sertão, rapaz, tinha um negócio também de atolar, não vaca, tá certo? Mas burro ou burra, tá certo? Eu não sei, sabe? E ali, sabe, praticavam ali ato sexual com os animais, para ver se pode. Olha, pô, o ser humano é fogo, né? Porra, bicho, vou te contar. Eu só sei dizer que eu expliquei, rapaz, a história da vaca atolada pro mestre, ele ficou me olhando assim, sabe? Mas eu coloquei o fundamento, rapaz, eu disse que eu sabia da coisa aí, sabe? Falei de como essa história de vaca atolada na realidade mesmo, tá certo? Porra, bicho, é foda. Mas eu só sei dizer, rapaz, que eu perdi os dois livros aí, sabe? E o Lukács estava no meio. E o Lukács, certo? O Lukács, a teoria do romance, tá certo? Mas o fato foi que o Lukács, ele apareceu para mim em dois vídeos, eu acho, sabe? Não sei, bora ver aqui quantos vídeos foram. Aí apareceu aí o vídeo, sabe? Deixa-me aqui tirar, tá certo? Aí, sabe? Tá aqui. Bom, apareceu, deixa me ver começar por onde. Aqui, eu conheci o Mário do Ayer, certo? Mário do Ayer, tá certo? O Mário do Ayer, tá aqui, olha. Quarto curso livre, Marx e Engels, a crítica ontológica do capital, tá certo? Isso aí é uma promoção da TV Boitempo, tá certo? Se for ver na TV Boitempo, acho que eu vou mais tarde, sabe, para ver. E tá lá, eu tinha um curso livre sobre Mário do Ayer, e aí o YouTube mandou para mim, tá certo? Aí, sabe? E nessa história, a crítica ontológica do capital, tá certo?
o, o Mário desenvolve uns estudos aí sobre Georg Lukács, certo? E ele usa aí, sabe, os conhecimentos que ele faz. Ele diz que não lucaquista, certo? Ele chamou, eu acho que é lucatista que ele diz, sabe? Mas a gente fala Lukács, é lucaquista, certo? Aí, sabe, ele se dedica a fazer aí estudos filosóficos, sabe, de ontologia. A filosofia, ela tem o primeiro nível, que é a ontologia, tá certo? E depois tem aí a epistemologia ou gnoseologia, tá certo? Aí depois vem aí outros níveis aí, sabe, a metafísica. Eu não sei se é bem metafísica, mas outro aí, sabe, vem a política, não sei mais o quê. Mas os dois núcleos básicos de estudos da filosofia são a ontologia e a epistemologia, tá certo? E o Mário Duaye, sabe, eu não conhecia, sabe, inclusive nem sabia que ele tinha morrido, mas a notícia que eu vou trazer aqui, sabe, é que ele morreu. Mas era um cara, rapaz, um cara que batalhou, sabe, um cara que estudou pra cacete, tá certo? Aqui tem a história dele começando em 69, parece 70, vou verificar isso aí, tá certo? Mas foi um cara que foi aí, sabe, ralando. Veja que em 69, 70 ele já estava com a primeira graduação em engenharia, quer ver uma coisa? Tá aqui falando dele, olha. Não é que é o Georg Lukács. Deixa me ver o Georg. O fato foi que o cara se dedica a fazer uns estudos aí, sabe, sobre o Georg Lukács, tá certo? E aqui diz o seguinte sobre o Lukács. Georg Lukács, ou Georg Lukács, não sei qual é a diferença, foi um filósofo, crítico literário e historiador literário húngaro. Rapaz, eu não sei como é que hoje a Hungria, sabe, tem um outro cara chamado Zizek aí, sabe, que entra na referência e o Mário Duaye fala dele também, sabe? E não sei como é que hoje tem um cara chamado ali, rapaz, como é que chama? É Viktor Orbán, sabe? Botando para quebrar. O que eu sei é o seguinte, que a Hungria é um país notável, certo, ali na Europa, embora seja ali, sabe, meio ali fora da mão, fora ali do eixo ali, sabe, do centro, sabe, não está ali perto não está perto da Alemanha e nem ali da França, tá certo? Mas a Hungria, sabe, tem um histórico aí, sabe, de país de lordes aí, sabe, de imperadores, de reis, sabe, forte, tá certo? Mas é um país aí que pertenceu à Cortina de Ferro, tá certo? Ontem eu falava e falei, sabe, de um outro húngaro, de um vienense húngaro, sabe? Como é que chama o cara? Porra, é foda, não vem agora o nome do cara? Cacete, tá certo? Mas o fato foi, sabe, o cara era húngaro, sabe? Porra, bicho, sabe? E, e agora aparece o Lukács, certo? Então, agora não dá pra entender por que que lá, rapaz, tem um cara chamado Viktor Orbán, sabe? Um cara de extrema direita, sabe? Só pode ser as circunstâncias políticas do tempo, tá certo? Mas o cara, sabe, faz uso da força e se impõe na marra, sabe? É um marrento do cacete. Como tá o Trump agora lá nos Estados Unidos, tá certo? Como crítico literário, Lukács foi especialmente influente, sendo reconhecido como o precursor dos estudos sociológicos da literatura ficcional. Ele adotou uma perspectiva que coloca a obra de arte em seu contexto social e histórico e que se esforça para reconstruí-la e analisá-la, tá certo? E por aí vai, tá certo? Então o nascimento se deu em 85, e em 85 Marx morreu em 83, tinha 2 anos, tá certo? Quando ele nasceu. Ele nasceu em Budapeste, na Hungria, tá certo? E faleceu também em Budapeste, tá certo? E aí aqui fala da mulher, dos filhos, etc e tal. E fala das pessoas com quem ele teve afinidade, tá certo? O Adorno é o Ernst Bloch, que eu cultivo aqui, tá certo? E o Walter Benjamin, que eu cultivo também, o Marx, certo? E o Agnes Heller, eu não conheço, é uma mulher, certo? Agnes Heller, eu não conheço quem é Agnes Heller. Tem o Karl Mannheim, o Karl Kort, isso aí eu conheço, já ouvi falar. O Marcuse, o Horkheimer também, Maxi Horkheimer e Guy Debord, tá certo? São figuras que estão no entorno dele aí, ou que guardam referência com ele, mas esse é o Lukács, certo? E eu comprei, rapaz, um livro dele, eu devo, não sei se eu li, tá certo, eu não lembro, mas o fato foi que quando, da mesma forma como o Mário Duaye, sabe, fez esforços aí, eu vou saindo aqui do Lukács, tá certo? E
E vou caindo aqui no Mário do Aie, tá certo? Deixa eu pegar aqui a biografia do Max. Na Universidade Federal Fluminense, ele fez graduação em Engenharia Industrial Mecânica, certo? De 69 e 70, tá certo? Só isso, 3 anos, tá certo? Aí ele vai aqui, sabe? Doutorado em Economia em 75, tá certo? Veja aqui, 69, 70, 92, 93 ele fez pós-doutorado, tá certo? Em 98, 99, pós-doutorado também, sabe? Vai por aí, tá certo? Enfim, o cara, sabe, o Mário é um cara safo, rapaz, sabe? E aí o que eu soube, eu estava tentando aí, sabe, procurar informações a respeito. Aí tem aqui, sabe, a morte dele, a DUF, sabe, aí o sindicato dos professores lamentando a morte do cara, tá certo? Porra, mestre. Lamentando a morte do cara, tá certo? E deixa me ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui eu não sei quando foi que ele morreu. Deixa me ver. Ai, ai. Esse é o Mário, tô falando do Mário do Aie, certo? Aqui tem da crítica epistemológica à crítica ontológica. Esse vídeo eu já assisti, tá certo? E quem promove, aqui não diz, é quem promove, tá certo? Mas como eu não quero falar muita coisa, tá certo? E não teria condições de falar, mas eu estou aqui com mini curso para uma ontologia do ser social, o estranhamento, tá certo? E eu não sei quem que promove isso, mas o estranhamento é um conceito do Lukács, sabe, para traduzir alienação em Marx, sabe? Mas eu já vou saindo também, que eu não quero ficar por aqui. E tenho aqui, sabe, o curso dele, o curso livre Marx e Engels, a crítica ontológica do capital e por aí vai, tá certo? Mas assim, essas coisas eu vou ter que, sabe, fazer anotação, sabe? E como eu estou procurando, um marxismo guia, sabe, para minhas ideias. E o Lukács, sabe, já está atravessado no meio do caminho. Eu procurei Althusser, sabe, mas meu filho esculhambou com Althusser, tá certo? Não sei se é porque ele é trotskista, sabe? Eu não sei o que foi que o Althusser, sabe, os franceses fizeram para o Trotsky, sabe? Ai, ai, estou eu aqui, fazendo aqui, falando mal, tá certo? Mas eu sou o caboclo falador. Pois é, rapaz, sabe? Mas o fato foi que o Mário do Aie, sabe, ele fala de coisas aí que me interessam, tá certo? Por exemplo, nessa história aí, sabe, ele diz o seguinte, que no mundo inorgânico prevalece as noções, os conceitos de causa e efeito, tá certo? O Horta, sabe, tem um negócio aí, sabe, de falar causa e consequência, tá certo? Veja bem, olha, tem aí, sabe, a causa leva ao efeito, certo? O que leva à consequência são os fatos, certo? Você tem os fatos e tem as consequências, sabe? Você tem causa e tem efeito. O Horta, sabe, na sabedoria dele, na sabeça dele, eu acho que tá até equivocado isso aí, sabe? Ele atravessa e fala de causa e mistura, sabe? Causa com consequência, tá certo? E eu creio que não é o par lógico perfeito. Mas o Mário do Aie, sabe, ele falando, ainda vou melhorar essa noção aí, mas ele fala do mundo inorgânico, do mundo orgânico e do mundo humano, tá certo? Onde ele diz que as forças que atuam ali, sabe, no mundo inorgânico, são as forças deterministas, tá certo? A relação é de causa e efeito propriamente dito, tá certo? Já no mundo orgânico, no mundo dos seres vivos, tá certo? Operam as questões teleonômica, da teleonomia, certo? E no mundo dos seres humanos, e não sei, eu acho que não é seres humanos que ele usa, certo? Prevalece as questões teleológicas e finalísticas, tá certo? Mas veja que no mundo dos humanos, sabe, nós vamos aí estar tratando já, sabe, de um ser aí evoluído, tá certo? Há mais no mundo aí em relação aos demais seres do mundo orgânico, seja esse mundo orgânico, o vegetal e o animal, tá certo? Mas o fato é que o ser humano ele ganha uma virtude a mais que a finalística, certo? A teoria finalística, onde a finalística se determina pela qualidade da liberdade, tá certo? Então veja se no mundo determinístico, segundo o Dwyer, certo? Prevalecem as relações de necessidade, por exemplo, no ser humano, na base física do ser humano, tá certo? Por questões culturais
estruturais, tá certo? O ser humano adquire uma qualidade superior, que é a qualidade, sabe, da liberdade, entendeu? E da possibilidade de ele decidir, sabe, para onde ele vai, se ele vai para a esquerda ou vai para a direita, não necessariamente empurrado por forças deterministas, como quis o Arthur Schopenhauer, tá certo? O Arthur Schopenhauer parece que ele não estabelece bem a diferença, sabe, entre o físico, sabe, e o espiritual, sabe, o físico e o mental, tá certo? E não reconhece essa questão moral aí, sabe, da possibilidade, da liberdade se estabelecer, tá certo? Possibilitando que o ser humano, sabe, escolha, faça suas opções, tá certo? O Schopenhauer fala que não existe o livre-arbítrio, por exemplo, tá certo? E me parece que ele, ao raciocinar assim, sabe, ele está tratando o ser humano aí, sabe, com base na massa humana, sabe, aí, sabe, no corpo, sabe, nas células, na biologia, na força da natureza, sabe, na força bruta da natureza, para determinar o comportamento humano. E não distingue, sabe, que a evolução posicionou o ser humano com essa qualidade a mais de escolha, certo? Que estabelece o grau da liberdade, tá certo? Eu não sei se é por isso que aí o pessoal da ultradireita, sabe, atribui tanta assim defesa da liberdade absoluta, tá certo? Mas o fato é que assim, sabe, o do AIE me chamou a atenção para isso. Eu vou melhorar a informação aí, sabe, mas eu gostei. Agora, a coisa foi que eu fiquei sabendo que o cara morreu, tá certo? Mas eu falo depois do AIE, a gente vai ter tempo aí de falar dele aí, tá certo? Como foi que ele morreu, eu não lembro aí, sabe? Quer dizer, eu não li e não vi, tá certo? E eu já vou saindo aqui fora, tá certo? E por fim eu trago aqui quando já são 26 minutos de vídeo, eu trago aqui a TV Fórum, certo, com a jornalista Sinara Menezes, onde ela, rapaz, apresenta uma jornalista, eu não sei o que é essa, é uma professora essa aqui, a menina, certo? Deixa eu ver o que diz aqui, tá certo, a respeito, aqui não vai falar nada, tá certo? De quem é essa menina aqui, sabe? Diamond, Flora Diamond, da Universidade Federal da UFR. R o quê? O que? R de quê? Eu não sei o que é R de quê. UFR. O que é o UFR, tá certo? Eu não sei o que é o UFR. Um momentinho só. Eu não sei o que é só o UFR, mas eu tô olhando aqui só o UFR, tá certo? Eu não sei o que é. Mas o fato é que essa professora, ela está lançando um livro, tá certo? E um livro que pesquisou o papel do jornal, sabe, do grupo Folha, sabe, na ditadura militar. E é de estarrecer, rapaz, sabe, e é de compreender por que o grupo Folha hoje, apesar de estar sob nova direção, tá certo? Tem um grupo econômico aí que adquiriu aí, sabe, que adquiriu a propriedade da empresa, tá certo? Eu não sei, mas não sei por que o Fria, sabe, o Fria Filho, o Otávio Fria de Oliveira Filho, sabe, continua ainda aí envolvido, tá certo? Eu não sei. Mas o que eu sei é que um grupo econômico aí, um grupo do mercado financeiro, não sei se é um fundo, adquiriu, rapaz, sabe, a propriedade desse CNPJ aí. E esses caras usam o CNPJ, sabe? Esse CNPJ usa a empresa para fazer o que ela faz de melhor, sabe? Que é mentir, sabe? Que é desinformar, sabe? Que é operar midiaticamente, sabe? Em favor dos interesses do capital, do dinheiro, tá certo? E foi assim também, quando a ditadura se estabeleceu, ela estava firme e forte ali, sabe? Foi um dos fomentadores, para não dizer um dos agentes, sabe? Um dos autores. Se tivesse que indicar, sabe, quem foram os golpistas em 64, e se tivesse que designar algum empresário, esse cara aí, rapaz, esse Otávio Frias de Oliveira, sabe? Ele deveria ser denunciado aí, sabe, pela PGR na época, sabe? Por ter sido no campo empresarial, sabe? Aí, assim, um CNPJ que atuou decisivamente em favor da ditadura de 64, já são 28 minutos de vídeo, tá certo? Eles patrocinaram aí, sabe, cedendo dinheiro, contratando gente, sabe, e emprestando, cedendo viaturas, tá certo? Aparece, tem uma foto aí que eu vi, sabe, de uma viatura, de um Ford,
um 3/4, certo? Um Ford 3/4, um mini caminhão, sabe, baú, que a Folha usava para distribuir os jornais nessa época, na década de 60, sabe? Ali para distribuir os jornais da sua produção, tá certo? Veja que esse Mário Frias não era jornalista, não tem nada a ver, não teve nada a ver com jornalismo, tá certo? Era um empresário do ramo imobiliário, tá certo? Tem uma obra em São Paulo que eu não sei o que é, sabe? Não sei como é que chama. O nome veio, mas depois aqui, sabe? Quando eu quis anotar já tinha passado e passou rápido. Mas tem um prédio, um conjunto, um condomínio em São Paulo, não sei como é que a gente pode chamar, sabe? Que foi construído por esse Mário Frias de Oliveira, tá certo? E esse cara também construiu, sabe, rodoviárias em São Paulo, sabe? Veja que as rodoviárias não, em São Paulo, pelo menos foi assim que ficou, tá certo? Elas foram construídas por esse Otávio Frias de Oliveira, tá certo? Ele operava então no ramo imobiliário como Trump, tá certo? E aí, sabe, com aí, sabe, sentindo necessidade de ter mais poder, sabe, ele se envolveu com os militares, apoiou não, promoveu o golpe, tá certo? Tanto que tem aí uma instância aí, sabe, do Ministério Público Federal, sabe, segundo a professora aí, sabe, eu falei o nome dela ainda agora aqui, a Flora Doemon, tá certo? Que o Ministério Público está querendo processar, está querendo não, iniciou um processo judicial, certo? Eu não sei se está na fase administrativa, sabe? Para alcançar com a mão da justiça, sabe? Essa família aí, rapaz, sabe? Essa empresa. Hoje, declaradamente, essa empresa é uma empresa golpista e atuou firmemente nesse golpe agora, sabe? Que aconteceu em 22, tá certo? E apoiou o Bolsonaro desde o começo, sabe? E vem fazendo aí, sabe? Uma campanha sistemática, antipetista, tá certo? Vem atuando pesado, bicho. Atuou forte na Lava Jato, sabe? Que quis desmontar e desmontou o PT, tá certo? E, quer dizer, quase desmontou o PT de todo, tá certo? Eu fico por aqui, sabe? Meu nome é Ernest, certo? Quem fala muito dá Bom Dia Cavalo, o meu canal é esse aí, sabe? Eu sou um caboclo falador, tá certo? O canal, como eu disse, sabe? Quem fala muito dá Bom Dia Cavalo. E neste domingo, rapaz, dia 6, falei, e ficou, reprisei aí o Georg Lukács, e também o Mário do Aie, que infelizmente, sabe, um marxista aí bom, sabe. Esse cara, sabe, eu vou trazê-lo aí, sabe, vou cair na trincheira dele aí, sabe, para enfrentar o Horta, sabe, quando ele quer desclassificar o Marx de todo, tá certo? Fico por aqui e dou bom dia a todos, bom dia.